Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje eu vou desfazer aqui com vocês uma série de lorotas, de contos da carochinha que nós vimos cair por terra exatamente no dia de hoje e também nessa última semana que passou, tá certo? Antes disso, quero te convidar para você se inscrever lá assinar, na verdade, a Gazeta do Povo. Você vai poder ter acesso aos meus conteúdos, artigos além dos meus também, do Fiuza, do J.R. Guzzo, do Constantino, de um naipe ali muito legal ali de autores. Eu tenho certeza que vocês irão gostar demais. Pessoal, a galera da oposição hoje está numa enorme dissonância cognitiva, tá? Porque tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que eles pregam, tudo aquilo que eles defendem, que é a verdade, está na realidade se comprovando ser totalmente diferente. E aí o que acontece? Quando você tem uma interpretação da realidade e a sua interpretação se mostra errada, você tem duas opções a fazer: mudar de opinião ou tentar mudar a realidade, né? Ou mudar o que você está vendo, o que é algo muito difícil. Então, infelizmente, em vez de reconhecer que as coisas não são exatamente como eles falaram, eles tentam dar desculpas, né? Tentam equilibrar a sua dissonância cognitiva. A gente está vendo aí o pessoal da oposição falando que o governo derreteu, que o governo não tem mais apoio, e nós vimos ali uma multidão de pessoas demonstrando apoio ao governo na semana passada e o pessoal dizendo que o apoio estava minguado. E agora nós vimos assim as ruas praticamente vazias e ninguém falou que estava nada minguado, né? Então você vê uma clara dissonância cognitiva ali. Lembrando que a dissonância cognitiva é um estado ali de desconforto que acontece quando você tem certas opiniões e crenças, mas elas entram em contradição com o que você está vendo no mundo lá fora. Por exemplo, vamos pensar aqui numa pessoa que gosta muito de açúcar, mas sabe que o açúcar faz mal para a saúde. Ela pode tentar equalizar isso de duas formas: uma maneira mais saudável, deixando de comer muito açúcar, ou então reunindo um monte de artigos ali que dizem que vão defender a ideia de que comer muito açúcar não faz mal, né? Inclusive, isso é aquela velha história do viés de confirmação. Viés de confirmação é quando você está querendo provar alguma coisa, você tira de cena tudo aquilo que é contrário à sua opinião e você só coloca e só guarda aquilo que confirma a sua opinião, né? Então, esse pessoal vive numa eterna dissonância cognitiva, eles vivem ali sempre trabalhando em cima do viés de confirmação e vivem, é claro, dentro de uma bolha, né? Eles vivem dentro de uma câmara de eco. Eles falam que o pessoal da direita que vive numa câmara de eco, que está sempre ali tentando conversar só com quem pensa igual, está sempre ali repetindo as mesmas falas e os mesmos pensamentos. Porém, o que nós vemos na realidade é exatamente o contrário. Por quê? A opinião da oposição hoje é a opinião que eles conversam com todos os seus amigos, que você ouve na faculdade, que você ouve na mídia, que você ouve ali nos especialistas e tal. Então a opinião deles ela é confirmada pela própria mídia. Você liga a televisão, fala a mesma coisa. Você vai para a faculdade, o professor está falando a mesma coisa. Eles vivem sim numa câmara de eco, numa bolha, porque em todos os lugares que eles vão, eles ouvem essa mesma historinha. E quando ouvem uma opinião diferente, tentam solucionar isso através da equalização da dissonância cognitiva e também fazendo o viés de confirmação. Hoje nós tivemos, por exemplo, aí, né, vimos a esquerda não quis participar desses grupos aí contra o governo, né? Então essa proposta da Frente Democrática, ela simplesmente não vingou, não foi para frente, né? Inclusive, né, o pessoal falou: eles atrapalharam, né, o nosso projeto e tal, e por aí vai. Eu não sei se atrapalharam ou se realmente a coisa não tem essa expressão toda que eles acham que tem. E aí, pessoal, uma outra lorota que nós estamos vendo cair por terra exatamente hoje e saindo da boca da própria grande mídia é aquela ideia que essa nova versão do agente causador traria um grande problema e faria com que a recuperação fosse atrapalhada, a recuperação econômica, porque estenderia ali as medidas de restrição. É exatamente o contrário que nós estamos vendo, né? O que eles falaram é que essa nova versão do agente causador ela se espalha muito fácil, por isso ia trazer um enorme problema, só que os especialistas mais atentos começaram a dizer que essa nova versão, ela se espalha muito, mas ela não é tão letal, a taxa de óbito que ela traz não condiz com a sua força de se espalhar. E aí os especialistas estavam falando, né, que há um descolamento do gráfico. O gráfico de casos do gráfico de óbitos. O gráfico de casos pode até subir, mas o de óbitos permanece estável. Na verdade, caindo, é o que nós estamos vendo no Brasil hoje.
Inclusive eles falam, né? Essa nova versão do agente causador ia fazer o número de casos aumentar muito. Não é o que a gente está vendo. Ontem mesmo, os dados trazidos eram que os casos estavam caindo 32%. Vou colocar todas as matérias citadas no primeiro comentário fixado aqui embaixo para você não ter dúvida do que a gente está falando. Média móvel de casos caindo 32% no dia 11 agora, tá certo? Média de casos caindo. Aí o pessoal fala assim, mas como assim? Matéria aqui da grande mídia também. Brasil tem a menor média móvel de casos desde o dia 8 de novembro de 2020, tá certo? Desde o dia 8 de novembro do ano passado, quando o número de casos estava muito pequeno, antes daquela nova versão chamada P1 aparecer e trazer, sim, um grande problema. Então, pessoal, olha só uma outra historinha que está caindo, né? Que teria um enorme problema. Por enquanto, a gente não vê isso. Daniel, mas pode ser que daqui a um tempo a gente veja uma mudança nesse cenário? Claro, tudo pode mudar rapidamente, mas hoje nós não estamos vendo isso. Inclusive, aí muita gente que está atenta falou, mas a gente não pode olhar o Brasil inteiro assim, a gente tem que olhar o estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro que é ali o local onde esse problema ficou mais complicado, inclusive aumentou o número ali de casos e de óbitos também. Não é o que a gente está vendo agora, matéria agora do dia 11 também. Rio de Janeiro registra queda no número de óbitos e de casos também. Estudo divulgado pela Secretaria de Estado apresenta baixo risco de transmissão dessa enfermidade. Vejam só, redução de 27% nas internações e queda de 13% no número de óbitos. Olha só, no Rio de Janeiro, que era o lugar exatamente onde estava mais problemático. Aí você vê uma outra matéria também da grande mídia, pico da Delta. Recorde de casos no Rio não se traduziu em mais óbitos, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, o número de casos até teve uma época que subiu, mas não houve óbitos junto com isso, tá? E a gente está vendo, como eu mostrei hoje, o número de casos caindo, inclusive no Rio de Janeiro, jogando por terra aí toda aquela expectativa do pessoal que torce pelo quanto pior, melhor, achando aí que piorando essa situação toda ia facilitar a saída, a eventual saída do governo. Não é o que a gente está vendo, graças a Deus. E você pensa, né? Você pode me perguntar, mas como é que está o número de óbitos, então, nacionalmente? Média móvel de óbitos, dados trazidos ontem, 31% de queda, 31%, pessoal. Graças a Deus, o gráfico caindo vertiginosamente. Aí você olha o Brasil, o mapa do Brasil inteiro, quais estados estão com mais problema, quais que não estão. Uma das poucas vezes que eu vi isso, ontem, foi mostrado o mapa do Brasil e a gente não tinha nenhum estado com número de óbitos em alta. Nenhum estado. Olha que maravilha, nenhum estado. Você vê aqui 8 estados em estabilidade e 17 estados mais o Distrito Federal somando aí queda. E a gente vendo os resultados mais expressivos no Amapá com 67% de queda e no Sergipe com 89% de queda, graças a Deus. E não para por aí não, a gente tem mais uma série de notícias positivas para a gente começar bem essa semana. Média móvel de óbitos está em queda há 19 dias, o índice caiu 34,04% em relação a 2 semanas, tá certo? Curva de óbitos está há 77 dias sem queda, sem alta, perdão. A curva de óbitos está há 77 dias sem ter alta. Teve ali estabilidade e teve queda, mas alta não teve. Há 77 dias. Veja a diferença do que tem sido falado e veja a diferença da realidade como tal. A média móvel de casos também é a menor em 478 dias. Mais de um ano, tá certo? Média móvel de casos é menor em 478 dias. Matéria do dia 11 também. 64,45% da população brasileira já recebeu a primeira unidade do imunizante. A gente tem aqui um total de 64, né? Mais de 64% da população brasileira recebendo a primeira unidade e imunização completa, 34%. Aí você fala, Daniel, isso tem repercussão na economia? Mas é lógico que tem dados econômicos bem interessantes aqui que você não vai ver em qualquer lugar. Empresas brasileiras captam 453 bilhões, empresas brasileiras captam 463 bilhões até agosto. Aí você fala, segundo quem? Segundo a Anbima. Anbima é a Associação
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Reúne mais 340 associados. A Anbima explicou que as empresas brasileiras captaram 453 bilhões até agosto. Ofertas em andamento e análise do mercado doméstico somam 32,5 bilhões, segundo essa Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Ah, Daniel, de onde você está tirando isso? Todos os links aqui embaixo no primeiro comentário fixado, ok? Além disso, a capitalização de mercado das empresas com ações negociadas na Bolsa atingiu 5 trilhões de reais. A capitalização, vou repetir, a capitalização de mercado das empresas com ações negociadas na Bolsa atingiu 5 trilhões de reais. O volume financeiro diário na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, sem segmento das ações, subiu 8,4% em agosto, comparado com o mesmo mês em 2020, para 34,031 bilhões. Em comparação com julho, houve um aumento de 17,3%. Aí você pergunta, Daniel, isso teve consequência nos empregos também? Pessoal, Fundação Getúlio Vargas, indicador de emprego de agosto é o maior desde o início da crise sanitária. Indicador de emprego maior desde o início da crise sanitária. A expectativa de geração de empregos aí galopante, tá? O IAEMP, que é um indicador de antecedente de emprego, IAEMP, indicador de antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas, foi a 90,1 pontos em agosto. É o maior nível desde o início da crise sanitária. O índice indica projeção positiva de geração de empregos para os próximos meses, ok? Na minha terra natal, Niterói também área ali muito um otimismo, tá? Não só Niterói, mas ali o chamado leste fluminense. Muito interessante aí os dados trazidos já exatamente no dia de hoje, matéria de hoje, tá? Todos os links aqui embaixo. Após um 2020 ali de muitos obstáculos, a economia do leste fluminense já dá sinais de melhora. Segundo foi informado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a gente tem aí Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí com um saldo positivo de 7.726 novas vagas nos primeiros 7 meses do ano. A gente teve aí em primeiro lugar Niterói com 3.259 postos de trabalho renovados, depois Maricá com 2.513 e na terceira colocação São Gonçalo com 1.612 oportunidades e Itaboraí também com 352 novas vagas, ou seja, é muito diferente quando você sabe de onde tirar as informações e quando você pesquisa e quando você não está querendo selecionar a realidade, você quer mostrar a realidade. Daniel, tem muita coisa ruim acontecendo ainda. Claro que tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo inteiro, mas por que não se mostra esse outro lado da moeda, tá certo? Eu digo para vocês, tem muita coisa ruim acontecendo. Para você ver, basta ligar a televisão. Mas o outro lado que eles não dão destaque, você vê sempre aqui no canal Daniel Lopes, ok, pessoal? Por isso, tenha uma excelente semana, obrigado pela audiência, obrigado pelo apoio ao canal e fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo para poder não só ler os meus artigos que eu publico toda terça-feira à noite, mas os artigos do Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, Luiz Ernesto Lacombe, vários outros aí como o Rodrigo Constantino. Vale a pena, link aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus, tenha uma excelente semana, examine todas as coisas, retém o que é bom, valeu!